Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é na sala de ciências, número 47, e eu sou a Prof. Jaque. Nós estamos falando sobre as plantas e hoje a gente vai ver o que é uma variedade das plantas. Quando a gente fala o termo planta, é tudo que tem vida, que nasce e tudo mais, nessa que tem folha, tem caule, tudo isso. Só que dentro dessas plantas, dessa característica desse ser vivo, nós vamos ver que existem diferentes. Tem as plantas que têm flores, as plantas que são árvores, as plantas que são apenas mudinhas, as plantas que são arbustos. Quando a gente fala planta, é um termo muito genérico. E a gente vai ver então um pouco dessa variedade que elas têm. Para a nossa aula, você não vai precisar de nenhum material. Para depois, você vai usar o seu caderno, o lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor, todo esse material para colocar em prática tudo que você está aprendendo. Então vamos lá? Para a gente começar, nada melhor do que um poema para a gente entender. Olha só, a Sexta da Feira. Hoje é sexta-feira, viva a Sexta da Feira. Cadê o abacaxi? Está logo ali. E o melão? Já está na mão. E as bananas? Que bacanas! Tem uva e jabuticaba, tem fruta que não acaba, e tem hortelã, e mate, cebola, couve, tomate, e tem festa na cozinha, e a cesta é a rainha. Se hoje é sexta-feira, viva a Sexta da Feira, de Elias José. Então, esse é um poema que vai falar sobre quem? Sobre quem que ele está falando? Sobre as frutas, não é mesmo? Você gostou desse poema? Quantos alimentos que são encontrados nele? Vamos descobrir? Vamos ver então o que a gente pode comer desse. Olha, ele fala aqui, hoje é sexta-feira, viva a Sexta da Feira. Cadê o abacaxi? O que a gente pode comer? Abacaxi. E o melão? Também. Bananas? Outra. Uva, jabuticaba, é fruta que não acaba, né? Tem hortelã, mate, cebola, couve, tomate. Viva a Sexta da Feira! Né? Então, olha só quantos alimentos que nós temos. E aí a gente já começa a entender que o quê? Algumas plantas nos fornecem alimentos para que a gente possa comer, né? Que a gente possa nutrir o nosso corpo. E isso é muito importante. Tem outros que vão servir de sobremesa. Quem gosta de comer algo, né? Comer ali o jantar ou almoçar e depois comer uma fruta. Ou então uma fruta no café da tarde ou no café da manhã, uma fruta em qualquer outra hora do dia. Legal, não é? E aqui a gente tem algumas. Nós temos o abacaxi, o melão, banana, jabuticaba, uva, né? São algumas frutas então que aparecem. Quais são os alimentos que você come, né, que estão no poema e eles são salgados? As frutas normalmente elas são doces, né, que a gente viu antes. Mas e salgado? O que a gente pode encontrar? Cebola, couve e tomate. São alimentos que são mais salgados. Hoje em dia, algumas delas a gente pode comer ele doce. O tomate, alguns deles, a gente gosta dele mais salgado. Mas tem algumas pessoas, né, se comer só ele mesmo, ele pode ser um pouco mais adocicado. Você sabe de onde vêm esses alimentos? Os alimentos do poema podemos encontrar no pomar e na horta. Lembram que a gente já viu o que é um pomar e o que é uma horta? Pomar, então, é onde tem as árvores com as frutas. E a horta, onde a gente tem os legumes, as verduras, né, as hortaliças em si. Na aula de hoje, a gente vai aprender, então, um pouco da variedade dessas plantas. Observe a imagem que a gente tem aqui. Aqui nós temos um campo cerrado e aqui nós temos uma floresta. Será que eu encontro as mesmas plantas nas duas imagens? Observe aí. Ou então, será que a característica de ser um lugar mais aberto ou mais fechado também eu encontro aqui? São iguais, são diferentes? Vamos descobrir? Nas imagens, a gente pode identificar árvores, arbustos e uma vegetação rasteira. Então, a gente vai ver essa variedade que nós temos.
A gente já viu que existem, né, as hortaliças, as frutas, tudo mais, mas a gente vai ver hoje sobre um pouco árvores, frutas, os arbustos e a vegetação rasteira. Você consegue identificar? Tem árvores nas duas? E arbustos? Você sabe o que é arbusto? Fale aí. Vamos ver se é isso que você falou, que é o que a gente vai aprender que seja. E uma vegetação rasteira, o que você imagina que é isso? Olha só, antes da gente identificar, então vamos descobrir o que é cada um deles. As árvores, elas são muito altas, então para uma planta ser chamada de árvore, ela precisa ser alta. Os seus ramos e as folhas, né, elas são grandes, né, e elas formam uma grande copa, então elas vão se abrindo, vão formando uma copa lá em cima. Faz sombra e embaixo delas existem árvores de pequena altura, elas também têm uma copa. Aí existe uma grande variedade de tipos de árvores. Tem as frutíferas, as que têm flores, as que não têm flores, aquelas que têm folhas verdes, amarelas, aquelas que são, o tronco é mais grosso, mais fino, as altas e baixas. Então, olha só, aqui a prof colocou então uma variedade de tipos de árvores que existem. Agora, a gente tem aqui então a cerejeira, né? Olha só quantas flores ela dá. Nós temos o pinheiro, que é uma árvore muito alta, né? Nós temos o pessegueiro. Pessegueiro, que fruta que ele dá? Pêssego, né? E os arbustos, tá? E o que é então a árvore? A gente já viu, né? Que ele tem galhos, que ele é alto, que ele tem uma copa. Os arbustos, eles são plantas de tamanho médio e algumas espécies eles chegam até 3 metros. Então quer dizer o quê? Que não é o tamanho que eu vou diferenciar, mas que os seus ramos saem diretamente perto do solo. Então para ser considerado um arbusto, ele vai ter aqui, ó, estão vendo ó, que as folhas aqui ó, estão bem perto do solo. Aqui tem outro arbusto, diferente das árvores. Porque ó, as árvores elas têm o tronco, daí elas vão ter os galhos. Notem aqui ó, nesses desenhos aqui, ó, estão vendo? Que as árvores eles têm o quê? O tronco e aí ele vai ter o galho, vai ter as folhas e tudo mais. Já no arbusto é diferente. Notem, olha só essa imagem aqui ó, desse arbusto. Ó. As folhas estão bem perto do chão. Né? Nós temos aqui arbustos que têm flores, aqueles que não têm também. Olha só, a prof colocou alguns aqui que a gente encontra no nosso jardim. Nós temos a azaleia é tipo de um arbusto, a espirradeira também que dá uma flor. Nós temos esse cróton aqui que também ele dá aqui ó, perto do solo, tem a sua árvore, tem o tronco e aí as suas folhas já estão perto do solo. Nós temos aqueles que se chamam de buchinho, né? Que também é um tipo de um arbusto, que ele pode ser menor ou ele pode ser maior e assim por diante. Agora, vegetação rasteira. O que é isso? Ela é uma vegetação um pouco desenvolvida. Ela não cresce a uma altura muito alta ou significativa. Geralmente é composta por grama e por pequenos arbustos. Então, vegetação rasteira não é uma planta em si, como árvore, como arbusto, e sim é um conjunto delas. Por exemplo, notem aqui ó, nesse campo aqui, ó, ela tem uma vegetação rasteira, quer dizer que as plantinhas que estão crescendo lá, elas estão todas bem pertinho do solo, né? Algumas delas são um arbusto, como falou ali, a própria grama e assim por diante. Né? Então notem aqui ó, a diferença, ó, aqui atrás que tá as árvores e tudo mais. E aqui nós temos então algumas plantas menores. Então por isso que se chama vegetação rasteira. Agora, vamos voltar naquela imagem lá do começo, né? Você consegue agora identificar onde estão as árvores? Então, olhem aqui, onde estão as árvores nessas imagens? E onde estão os arbustos? E agora, onde está a vegetação rasteira? Vamos ver então? Olha só, nessa primeira imagem aqui, que é do cerrado, nós temos os arbustos, né? Olha eles aqui perto do solo. Nós temos a vegetação rasteira aqui embaixo e as árvores, então, que a gente vê elas aqui em cima. Viram só? E aí? Foi aí que você descobriu?
E nessa imagem aqui, ó, né, nessa floresta, olhem a diferença aqui, parece algo tão mais aberto, né? E na floresta já parece algo mais fechado, né? Tem mais árvores altas, o caminho é mais estreito e assim por diante. Nós temos então arbusto, nós temos eles aqui embaixo, né? Essas partes aqui ó, são todos arbustos. A vegetação rasteira, aquelas plantas bem pequenininhas. Normalmente em lugares onde tem muitas árvores ou o quê, essas não tem, a vegetação ela acaba sendo mais rasteira, outras árvores não conseguem crescer muito, porque a própria sombra do galho das árvores maiores não deixa que ela cresça. Por isso que nas florestas e tudo mais, as árvores são muito altas. E os arbustos, então, é mais fácil do que ter árvores menores, né? E aí temos aqui, então, as árvores aqui atrás, olha só. Olha só, algumas só aparecem o tronco delas, porque elas são árvores maiores. Viram só? E agora, você sabe o que são ervas? Ervas também é um tipo de uma variedade das plantas. São plantas de tamanho bem pequeno e muitas são flores cultivadas e são ervas. Então, olha só, são essas mudinhas aqui, que muitas vezes a gente chama de erva. Né? É um termo bem genérico, erva, porque existe a erva do chimarrão, né? Alguns falam, ou existem outros tipos de plantas para fazer chá, mas ela está relacionada ao tamanho dela. Então, notem que elas são aqui essas plantinhas com flores, né? As mudas ali. Talvez lá na sua casa tem flor, tem dessas mudinhas? Muito bem. Então, vamos ver se você consegue agora olhar nas imagens e descobrir o que é um arbusto, qual deles é uma árvore, qual deles é uma erva e assim por diante. Vamos ver? Qual dessas plantas aqui embaixo é um arbusto? Olha aí! Se você disse que é esse aqui, você acertou. Notem a diferença das árvores. Ele tem o tronco, mas aqui está bem mais perto do solo. Agora, a árvore abaixo produz qual fruta? Olha só, é uma bananeira. Lá, então, aqui nós temos um bananal, né? A bananeira produz que fruto? A banana, né? E a mangueira? Que fruto que ele produz? A manga. E aí, você gosta de manga? E o mamoeiro, né? O que essa árvore produz? O mamão. E aí, conseguiu descobrir então hoje essa variedade de plantas que a gente tem? Os arbustos, as árvores, o tipo de vegetação e tudo mais. Então lembre, quando a gente falar a palavra planta, nós estamos falando de qualquer planta, que tenha folha, que não tem, que tenha flor. Mas que existe uma classificação para a gente saber o que é o quê. Ou quando a gente falar em árvore, será que tudo é árvore? Agora você já vai poder olhar, isso aqui é uma árvore, isso aqui é um arbusto. Então fica de tarefinha aí, na sua casa, o que tem? Tem grama? Tem uma vegetação rasteira? Tem arbusto? Tem árvores? Tem ervas? E assim por diante. Combinado então? Fique com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula!